Nossa gratidão, Lécio, ao convite dos amigos que fazem o Neseba, que são portadores de muita saudade. Eu advirto, quando essa pandemia passar, nós vamos finalmente poder nos ver e nos abraçar, que faz muita falta, né? A gente começa a ressignificar o valor de gestos simples, como apertarmos as mãos, como nos abraçarmos. Sem dúvida. Nenhum de nós poderia imaginar. Afinal de contas, sempre se pensou que o risco seria a fome ou as doenças de uma maneira geral. Um vírus do tamanho de um filamento de RNA simples, pôr de joelhos todas as nações do mundo. Nós não poderíamos imaginar que seria assim. Quem de nós poderia conceber esses dias que nós estamos vivendo? Hoje, aproximadamente 140 mil brasileiros perdeu suas vidas. Mais de 200 mil norte-americanos e centenas de milhares de europeus e asiáticos também tiveram suas vidas ceifadas num fenômeno que impressiona pelo porte e pelo tamanho. Para nós que abraçamos a doutrina espírita, há que sempre lembrarmos que abraçamos uma doutrina que não constrói a ideia de castigo ou de punição pura e simplesmente. No Espiritismo, não temos o conceito de karma. Para o espírita, existe a lei de ação e reação. Essa lei é uma proposta muito interessante, porque se dentro do conceito de karma nós devemos pagar pelos nossos erros, pagar pelos nossos enganos, o conceito de ação e reação é, antes de tudo, uma proposta eminentemente pedagógica. Então, se nós abraçamos a tese de que a lei de ação e reação não é um castigo, como a mensagem inicial do nosso querido irmão Frederico Menezes parece suscitar em nós, essa ideia de que não se trata de um castigo, de que as dificuldades que se levantam diante de nós não são simplesmente uma punição ou um chicote divino, mas que abraça o Espiritismo tem a perspectiva evolucionista, o que significa dizer que nós estamos em trânsito, em experiências para a nossa própria evolução e crescimento espiritual. Seria justo nós dizermos, e quero aqui citar minha querida amiga e professora Delza Gitaí, quando ela afirma lindamente que nós somos um projeto pedagógico de Deus. Nós somos um projeto em construção do próprio Deus. Se nós partimos dessa máxima, dessa perspectiva, tudo aquilo que nos acontece traz uma proposta de aprendizagem, de crescimento, e não necessariamente uma perspectiva de punição ou castigo. Essa perspectiva, a espírita, portanto, encaixa toda essa fenomenologia que nós vivemos hoje como uma necessidade de aprendizado. O que é que nós precisamos aprender? O que é que nós precisamos rever diante do que nós estamos vivendo? Porque se nós não aprendemos, se nós ignoramos o que estamos vivendo e simplesmente vamos vivendo, estaremos fadados naturalmente a repetir os nossos erros,
a repetir os nossos enganos. Por isso, meus amigos, nós que estamos ainda engatinhando nesse fenômeno que é o espiritismo, porque somos, via de regra, atávicos ainda, nós temos séculos e séculos e séculos de ego e de experiências religiosas que nada tem a ver com o espiritismo. Se nós abraçamos esses ideais, se nós abraçamos essa perspectiva, é necessário que nós vejamos o que está acontecendo conosco hoje como um convite à reflexão. Como foi que nós chegamos a esse ponto? Como foi que nós chegamos até aqui? Quais foram as ideias, os valores, os ideais que nos sustentaram ao longo dessa marcha? Pedimos auxílio, portanto, à espiritualidade amiga e aos nossos benfeitores, para que nós tenhamos essa coragem. É muito difícil refletir sobre os nossos próprios erros. É muito difícil refletir sobre as nossas escolhas. O psicólogo norte-americano Erickson escreve um livro fantástico, denominado Abrindo Mão da Liberdade, onde ele tenta entender como pôde uma das sociedades mais sofisticadas do ponto de vista intelectual da Europa abraçar ideias tão rudes, basilares e equivocadas como as do fascismo nazista ou do nazifascismo. E nessa tentativa de erro e acerto, o psicólogo nos chama a atenção para um dado muito interessante que eu gostaria de compartilhar com os amigos na tarde de hoje. Assumir a responsabilidade pela própria vida é um processo doloroso. O livre-arbítrio é uma bênção, mas, ao mesmo tempo, exige um crescimento, uma dignidade espiritual muito grande ao ser exercido. Porque nós não teremos desculpas, nós não teremos evasivas para apresentar. Quando nós afirmamos que podemos fazer escolhas, e nós as fazemos toda hora, mesmo quem não escolhe, está escolhendo não escolher. Não existe isenção. Então, esse processo de empoderamento, esse processo de consciência de que nós somos, sim, os principais responsáveis pelo nosso destino e pelas circunstâncias em que vivemos, é, sem dúvida, um desafio contínuo para todos nós. É bom que a gente entenda que esse processo é tão desgastante, é tão, muitas vezes, sufocante, que nós preferimos mesmo abrir mão dele. É quando a gente não aguenta mais, não suporta mais, não dá mais conta. Então, é nesses momentos e nesses instantes que a gente abre mão da liberdade, abre mão da capacidade de escolha, porque as escolhas são difíceis e duras. E nós pedimos que algo ou alguém escolha por nós. Nós seguimos um fluxo de forma aparentemente inconsciente e que nos arrebata e que nos envolve. Nossa sociedade fez escolhas muito anteriores ao vírus que nós assistimos hoje. O vírus não criou a diferença social enorme que existe no nosso país. A estupenda diferença social é uma escolha que nós fizemos. O vírus não criou as nossas favelas, não criou essas desigualdades brutais, mas ele as tem revelado para nosso desgosto e para nosso dissabor. Nós estamos começando a perceber da maneira mais difícil que a nossa sorte depende do outro.
mesmo que seja um outro que nós nem sequer conhecemos. Alguém que passa pela rua, um transeunte, ou alguém que mora na rua hoje, é alguém que importa para mim. Pelo ponto de vista do egoísmo, até pela minha segurança sanitária. Não tanto pelo meu amor, pela minha preocupação com o outro. A sorte do outro passou a ser também a minha. Veja como é paradoxal nós dizermos: fique em casa para quem não tem casa. Porque 33% da população brasileira vive hoje em condições de moradia extremamente precárias, segundo os dados do nosso IBGE. Veja como é complexo nós dizermos a alguém para não sair quando não tem como se sustentar. Eis o impasse que nós estamos diante. Eis o contexto que nós estamos vivendo. Eis as escolhas que nós estamos precisando fazer já, agora. No Espiritismo, o princípio da lei de ação e reação não é um princípio do porvir, não é uma coisa que vai me acontecer no futuro. A lei de ação e reação, ela acontece a toda hora, a todo instante. Ela se mobiliza no campo tanto da física, na terceira lei de Newton, por exemplo, que é imediato. Se eu dou um murro, vou sentir a dor, porque a mesma força que eu faço sobre o objeto que esmurrei, o objeto fará sobre mim. É imediato, não é um devir. No campo moral também. As escolhas que nós estamos fazendo do ponto de vista moral não trazem somente consequências futuras, mas também consequências imediatas. Se eu escolho ser racista, se eu opto pelo racismo, pela ideia de superioridade de uma raça, eu não vou só sofrer as consequências dessa escolha no futuro, mas eu já vou viver com muitas dificuldades. Porque, basicamente, eu assumi uma tese que me exclui, muito provavelmente, de grandes amizades, de grandes amores, de grandes oportunidades, do ponto de vista afetivo, sentimental, comercial, porque eu simplesmente me baseei na cor da pele para as minhas escolhas. Se eu for alguém que abrace a visão sexista, machista do mundo, eu não só vou sofrer as consequências futuras, eu já estou sofrendo essas consequências hoje. Já estou exposto a todas elas. Não vai ser um devir, é imediato. Eu já estou, portanto, excluindo companhias, julgando a vida alheia, baseado nessa perspectiva e, de fato, cumprindo aquilo que nosso Senhor Jesus advertia. Não julgues, para que não sejam julgados na mesma medida. Quando eu lanço sentença sobre os outros e sobre a sua conduta, na verdade eu lanço sobre mim mesmo. Nós, então, nessa proposta espírita, somos sim um projeto pedagógico de Deus, uma proposta em evolução, precisando uns dos outros e submetidos a uma lei geral, que é a lei de ação e reação, entre tantas leis de ordem moral. Kardec, na parte terceira, no livro terceiro do Livro dos Espíritos, que daria origem posteriormente ao Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina acerca das leis morais. Uma delas, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de igualdade. Todas essas leis são descrições de uma grande pressão moral que paira sobre o nosso espírito. Porque nós não negamos a biologia, não negamos a ciência. O Espiritismo, ao contrário, dá uma nova dimensão. Porque o que afirma o Espiritismo? Darwin está correto. As espécies mais adaptadas sobrevivem, as melhor adaptadas
sobrevivem. E veja que a sabedoria darwinista é interessante. A proposição, a evolução natural das espécies de 1860, 3 anos posterior a Kardec. Kardec é anterior a ele, em 3 anos, porque o Livro dos Espíritos, em 1857, já falava em evolução, e não só a evolução física, mas principalmente a evolução de ordem moral. Nós estamos sob pressão moral para a nossa evolução. Que nos impulsiona é esta pressão. Essa pressão é gerada todas as vezes que nós geramos resistência às leis naturais. Assim como o clima, a geografia, os fatores geológicos, os fatores climáticos, os fatores de interação interespécies, moldam as pressões que fazem com que uma ave, por exemplo, desenvolva uma determinada cor, uma determinada característica em vez de outra. No campo moral, as leis morais moldam o nosso espírito, moldam o nosso caráter, elas nos pressionam. E como é que nós podemos sentir essa pressão? Como é que nós podemos identificar essa demanda por adaptação? Um fenômeno chamado dor. É a partir da experiência de dor que nós vamos identificando onde é que nós estamos mais próximos ou mais afastados dessas leis. E, portanto, quais os esforços de adequação e adaptação morais que nós devemos fazer para eliminar, minimizar e conviver com esse fenômeno chamado dor. A lide com a dor é muito interessante. Todas as grandes religiões do mundo, as sérias, nos identificam a dor como um elemento de enfrentamento. Nós precisamos dela para crescer. Jesus nos dizia, a felicidade não é desse mundo. A primeira das 4 nobres verdades do Bhagavad Gita é a vida é difícil. Perdão, do budismo. A vida é difícil. Então, se eu aceito que existe dor e dificuldade, eu não posso simplesmente ignorar a causa. Eu tenho que buscar entender por que eu sofro. Para que eu sofro? Qual a finalidade desse processo? Para que, entendendo, eu sofra menos. Então, vamos refletir. Vamos refletir um pouco sobre esse fenômeno que está nos envolvendo nesses tempos. Esse fenômeno pandêmico. No livro Obras Póstumas, em seu último capítulo, Kardec nos dá uma sinalização muito curiosa. Os espíritos nos advertem que são chegados os tempos, e é muito curiosa a expressão deles, e eles utilizam um marcador, um indicador bem curioso. Nas tradições religiosas, provavelmente das quais nós viemos, o fenômeno apocalíptico é sempre associado ao fim material, a grandes vulcões, a hecatombes de toda ordem, de toda natureza, que destruam, que aniquilem a vida para um possível recomeço. Mas lá em Obras Póstumas, e como nós sabemos, nós que abraçamos o Espiritismo, não faria nenhum sentido Deus destruir aquilo que ele próprio criou. E em Obras Póstumas, no seu último capítulo, Kardec faz um apontamento muito curioso, que nós iríamos reconhecer esse período por 2 indicadores. A loucura e o suicídio. Mesmo entre as crianças. E é exatamente esse momento lamentável que nós estamos assistindo. Bem compreendida a loucura
do século XIX, a que se referia Kardec, modernamente nós podemos evoluir com a interpretação dos transtornos emocionais, dos transtornos de ordem psicológica. Quantos dentre nós com ansiedade? Quantos dentre nós com dificuldades do sono, com dificuldades digestivas associadas a transtornos emocionais? Você talvez se surpreenderia se perguntasse entre seus colegas, seus familiares, quantas pessoas precisam de medicação para dormir, de medicação para o repouso, ou o consumo de ansiolíticos. Nada contra. Toda medicação, quando tomada com o zelo e o cuidado que a ciência requerem, são auxiliares poderosos também do nosso crescimento espiritual. Não se trata de condenar o remédio, mas de refletir sobre a sua utilização e a causa da sua doença. Nós vivemos tempos em que todo o processo de educação é revisto. Alguns chamam de realidade líquida. E são tempos de tanta insegurança, de tanta perturbação, que multidões se arrastam nessa angústia, nessa incerteza, nessa perturbação. Então, nos parece, sim, que são chegados os tempos e que essa mudança é chegada. Claro que nós não temos ilusões imediatistas. Isso não quer dizer que daqui a 1 ano ou 2 nós já estejamos vivendo em uma nova era. Mas sim, nós estamos numa aurora de novos tempos. E nesse momento de raiar, que pode durar algumas centenas de anos ou alguns milhares de anos, o que não significa muito do ponto de vista do espírito, nesse novo raiar que foi tão aguardado, ele veio. Né? Nós fazemos sempre uma analogia que nós pensamos ser muito justas. Todos nós imaginamos, vai chegar uma nova era, vai chegar um novo dia, um novo tempo. A analogia que nós propomos é com a gravidez. Quando nós estamos esperando um filho, uma filha, é uma ansiedade, é aquela vontade de abraçar, e é um fenômeno maravilhoso, mas envolve muita dor, envolve muita insegurança. Eu, nessa encarnação, vim como homem, e vocês, minhas amigas, sabem como o homem é resistente à dor, né? Você imagina a sabedoria divina como seria. Ainda bem que nós não podemos conceber, porque eu acho que nós vamos fugir disso muito rapidinho. A dor de um parto nós não podemos conceber. É um momento belíssimo, mas ao mesmo tempo é um momento de contração, de hemorragia, de descolamento de placenta e uma série de fenômenos hemorrágicos que impressionam. E mesmo quando a criança nasce, há também um momento de muita ansiedade. A primeira noite, quando você não sabia se estava vivo ou não, ia conferir a respiração, se aquela criança estava ainda entre nós, aquela insegurança toda. Tudo isso é fruto da inexperiência e de um novo momento na sua vida. De forma análoga, a nossa sociedade está mudando, está se transformando em outra. E esses momentos são dolorosos e são, sim, hemorrágicos, né? São momentos de dor, de perda, de insegurança, onde nós não sabemos o que é que vamos fazer, nem como vamos fazer. Observe também que o tipo de sofrimento que nos veio não foram vulcões. Curioso isso, né? Nós sempre tivemos uma visão apocalíptica, se podemos usar essa palavra,
como um fenômeno geodésico, geológico. Então, lava, vulcão, grandes tempestades, enfim, mas que sempre existiram, né? Sempre existiram na história do planeta. Esse momento de mudança para uma nova era, para um novo momento, está chegando com um processo de dor moral. A nossa dor hoje é eminentemente uma dor e um sofrimento de ordem moral. Não é tanto assim do ponto de vista físico, mas é uma dor de ordem moral. A nossa sociedade tem adoecido moralmente. Nós estamos com deficiências do ponto de vista moral e espiritual. Isso é uma marca da nossa geração, da nossa característica. Nós somos profundamente intelectualizados e muito pouco moralizados. Quando eu falo moral, naturalmente, eu não me refiro ao tamanho da saia ou à descida do decote. Quando eu falo da moral, eu falo do corpo de valores e ideias que nós temos enquanto povo, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto família. Quais são os valores que nós temos abraçados? Quais são os ideais que nós temos trazido? É nesse contexto que o Espiritismo se destaca, porque veja, a proposta espírita é de ser um consolador. Mas o consolo pressupõe o sofrimento. Vou repetir. Ninguém busca consolo sem um sofrimento. Como o nosso sofrimento é eminentemente de ordem moral, o Espiritismo é um consolador eminentemente espiritual e moral. A consolação espírita não é a promessa de uma terra ou do fim dos inimigos ou da destruição dos adversários, como outrora nós tínhamos, ou a predominância de uma religião sobre a outra. A proposta espírita é a proposta da pacificação da alma do indivíduo, da evolução moral do indivíduo, do acompanhamento desse processo pedagógico de crescimento. Então, o Espiritismo propõe a mudança da humanidade a partir do humano, do indivíduo. O coletivo é um reflexo do indivíduo. Daí Kardec descrever em A Gênese, também em seu último capítulo, como a nova geração, um fenômeno migratório de espíritos que reencarnam. Veja que fantástico, eles reencarnam entre nós. Esses espíritos que, muitos deles, incluindo talvez nós mesmos, estamos em processo de aprendizagem, pedindo a oportunidade de fazer de novo. Se assim é, onde foi que nós erramos para estarmos aonde estamos dessa maneira? Algumas respostas nós já temos, não é verdade? A despeito do vírus não ter preferência por cor, por sexo ou por idade, ao que nos parece, os níveis de exposição ao vírus variam. E variam conforme as condições sociais e as diferenças econômicas e sociais da nossa sociedade. Não é o vírus que é preconceituoso, mas é quando esse vírus encontra uma sociedade preconceituosa. Aí nós vamos ter uma determinada cor, uma determinada classe atingida. Vamos pensar no nosso país. Vamos pensar no nosso Brasil. A probabilidade de nós nos contaminarmos com o Covid-19 entre as comunidades mais pobres é cerca de 2,5 vezes. Não é o vírus que é seletivo, mas são as condições pré-estabelecidas por nós que escolhem
que escolhem e determinam quem vai ser a maior vítima. Não só no Brasil. Nós observamos isso também nos Estados Unidos, na Europa, com a taxa de mortalidade maior entre os imigrantes. Nos Estados Unidos, como aqui, entre os membros da população negra e latina. E aqui no nosso país também. Nós somos uma sociedade profundamente desigual e assim escolhemos ser. E estamos pagando, nesse momento, um preço que nós podemos identificar. Como assim? Porque nós já estamos pagando esse preço há algum tempo, nós já fizemos essas escolhas há algum tempo. Nós podemos dizer, meus bons amigos, que nós escolhemos, fomos o último país do Ocidente a abandonar a escravidão. Mas não abandonamos a escravidão dos nossos valores. Até hoje, nós temos preferências de cor na hora dos melhores salários, na hora dos melhores lugares e posições, dos melhores concursos. A nossa sociedade continua com extrativismo. E quando me refiro a um substrato social diferenciado. O que significa dizer que nós somos racistas, que nós somos machistas. A pátria do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, tem muitas dificuldades, tem muitos problemas. Como foi lido no momento da leitura inicial muito apropriado de hoje. Jesus não veio para os sãos. O título da pátria do Evangelho não é um diferencial que possa somente nos trazer orgulho, mas é também uma referência muito forte à nossa necessidade. Porque se o remédio não vem para os sãos, quanto mais forte é o remédio, mais desafiadora é a moléstia. Concorda comigo? Ninguém recorre à quimioterapia para o resfriado. Seria um desastre. Se essa é a lógica, também, do ponto de vista religioso, dizer-nos espíritas não é só uma razão de muita alegria e muito orgulho, mas é identificar em nós também que não somos sãos, a necessidade de um remédio poderoso para moléstias muito significativas. Eu conheço pessoas que podem distribuir caminhões-pipa de sopa na cidade à noite. Mas jamais sentariam para tomar sopa com alguém. Na calçada, não. Talvez porque essa seja a grande diferença entre dar esmola e fazer a caridade. Eu posso, sim, dar a sopa me sentindo e achando que eu sou superior. E que estou ali para ajudar aqueles irmãozinhos e que aqueles irmãozinhos precisam de mim. E nesse caso eu estarei dando esmola. Para quem toma a sopa, a diferença é pequena do ponto de vista material e insignificante. Mas o ato de doar faz toda a diferença. Se eu dou aquela sopa pensando no outro, me colocando no lugar dele, pensando que talvez possa ser alguém que eu ame amanhã e que me queira bem, que me proteja, ou que eu preciso para ser feliz, ver o outro feliz. Se essa é a minha intenção, eu estou fazendo caridade. O ato é igual. O sentimento é completamente diverso.
completamente diferente. E somente Deus pode julgar o sentimento. Ninguém mais. A ninguém mais pode julgar. Nossa sociedade escolheu ser segregadora, escolheu separar-se em condomínios, escolheu um abismo social, sem precedentes na história do Ocidente e que não para de crescer. O que vamos escolher enquanto espíritas? Qual vai ser a nossa postura daqui para frente? Como é que vamos olhar para o outro e que tipo de sentimento vamos dedicar ao outro? Como é que nós vamos trabalhar os nossos valores de família? Será que eu vou aceitar o modelo de família clássica somente? Ou será que o meu coração vai aceitar todo e qualquer tipo de família que se paute, não na configuração familiar, mas na conduta de amor que existe nela? Não ser um pai com a mãe, uma mãe com a mãe, um filho. Não. Há amor nessa família, há respeito, há bem-querer. Eu vou aceitar essa ideia, eu vou abraçá-la, eu vou lutar contra ela. Essa questão, como tantas outras, é trazida aqui a título de convite para a reflexão, porque ela é muito emblemática dos tempos que nós vivemos. Talvez haja entre nós alguém que prefira uma criança morar na rua do que morar com um casal que tem uma configuração diferente da esperada. Possível. E dependendo da perspectiva que eu abrace, dependendo do valor que eu demonstre nesse contexto, haverá sob mim uma enorme pressão moral realizada pelas leis da vida, pelas leis morais, para que eu me adapte à realidade das leis morais cada vez melhor. É isso que está pairando sobre nós nesse instante. Essa grande pressão da vida para que a gente seja capaz de fazer as escolhas diferente, talvez, do que temos feito até agora. Quando eu falo assim, parece muito etéreo, muito abstrato, mas vamos lembrar aos amigos que um resquício da escravidão muito presente no nosso país é a nossa relação com os nossos empregados domésticos. E também deles para com nós. É muito claro isso. Apenas há cerca de 5 anos atrás, os nossos empregados domésticos ganharam direito à hora extra. E muitos de nós nos recusamos. Haviam queixas enormes sobre como se fazer o registro dessas horas. Veja como o pensamento da escravidão ainda paira sobre nós. Há menos de 5 anos, havia um tipo de trabalhador sem todos os direitos garantidos, inclusive o direito à hora extra, sem previsão legal para esse direito. Então, como é que eu tenho tratado o meu empregado doméstico? Eu assino a carteira, eu garanto um futuro, eu auxilio. Nós não estamos falando de caridade, nós estamos falando de um dever perante as leis. Mas com que sentimento eu faço isso? Essa é uma questão de foro íntimo. Qual é a minha intenção? Qual o sentimento que eu carrego no meu coração? Para mim, eu me sinto roubado, explorado, ou eu acho que é pouco? Eu pago mais porque eu acho que o valor é inferior? Qual é o sentimento que eu tenho? Isso revela os seus valores, isso revela um pouco da nossa história, né?
E é uma pergunta, é uma afirmação, porque sobre o sentimento, somente nós mesmos podemos falar. Como é que eu me sinto diante de uma família homossexual? Eu julgo? O que é que eu faço? Eu tenho medo? Eu tenho nojo? Eu acho errado? Eu condeno? Quais são os meus valores? Como é que esses valores se coadunam com as leis morais descritas no Livro dos Espíritos? Como é que eu lido com a questão do aborto? Eu seria capaz de chamar uma criança de 10 anos, abusada pelo tio, grávida, portanto, com risco à própria vida, de assassina? Eu teria essa postura? Ou não? Ou ampararia? Ou daria oportunidade a ela de sobreviver? Quais são os valores morais que me enchem o coração e que me guiam na vida? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Eu estou apontando para o que coloca Jesus, para o perdão, para o caminhar com o adversário, ou eu estou me colocando numa postura de nós e eles, de enfrentamento, de beligerância? As respostas que você der a essa pergunta vão lhe colocar frente ao quadro ou à visão de mundo que você tem. Mas cabe nos lembrar que, independente da nossa visão de mundo, as leis se impõem. Ora, eu posso perfeitamente dizer, olha, a Terra não é redonda. Eu posso negar a esfericidade da Terra, claro, mas a geografia do planeta não vai mudar por isso, em absoluto. E a astronomia, uma ciência de mais de 500 anos, também não vai modificar por conta da minha crença. Eu posso dizer, eu não acredito na gravidade. A gravidade não existe, ela nunca apareceu para mim, ela nunca apertou minha mão. O dia que a gravidade aparecer, eu acredito nela. Mas se você tropeçar, você vai cair. Porque a gravidade existe. E o fato de eu não crer nela não me faz flutuar. Quaisquer que sejam os nossos valores, esses que você identificou, por exemplo, respondendo a essas perguntas, quaisquer que sejam esses valores, eles não vão se impor à vida. A vida imporá pressões adaptativas a eles. E essas pressões adaptativas surgem através dos desafios da dor. É a dor de perder 140 mil brasileiros e de perder tantos bons amigos. E nós sabemos que isso ainda não acabou. Que nos faz pensar e refletir sobre as escolhas que nós fizemos. De acordo com essa situação, imagine que eu responda a essas perguntas dizendo: eu tenho nojo de homossexual, tenho pavor de homossexual, eu tenho ódio. Que gênero de reencarnação futura você vai trazer para você? Quais são as experiências pelas quais você vai precisar passar para adaptar-se às leis da vida, não o contrário? O Livro dos Espíritos coloca como um dos elementos que traz mais dificuldade ao espírito, que nós não somos ingênuos. A morte não é o contrário da vida. Porque a vida não acontece, a morte é uma mudança.
mas uma postura mental que talvez negue a vida com muito mais força, seja a rebeldia. Os espíritos rebeldes são aqueles que se negam de forma sistêmica, mesmo diante das experiências mais duras e mais difíceis, a se adaptar, a se readequar. A rebeldia é a marca de quem não quer crescer, de quem não tem olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. A referência de Jesus é perfeita. Não adianta falar com quem não quer lhe ouvir. Não adianta pedir que alguém lhe perceba quando essa pessoa não quer lhe ver. Olhos de ver, ouvidos de ouvir, é impossível para quem é rebelde. O rebelde olha, mas não vê. Ouve, mas não escuta. Então, que Deus nos dê olhos de ver, ouvidos de ouvir aos nossos valores. Quais são os valores que nós temos em nós? Para que nós, percebendo esses valores e olhando para o alto da dignidade da vida, estudando as forças que nos estruturam a existência, possamos nos adaptar, mudar, acomodar essas pressões que são dolorosas, ouvir o outro, ouvir quem é contrário a gente, é muito difícil. É um exercício difícil, mas que nos traz lições preciosas. É importante ouvir quem nega que a Terra é redonda, quem nega que o homem foi à Lua. Nós rimos, nós achamos, podemos até achar graça, mas dependendo dos valores que estejam levando a essa obliteração, são pessoas que terão grandes dificuldades ou que nos trarão grandes dificuldades à marcha. É necessário estabelecer esse diálogo, que a gente seja capaz de construir essa ponte com o outro nesse momento, para que a gente nunca mais volte ao normal. Porque esse normal não é bom. Que a gente possa evoluir para padrões de normalidade, de fraternidade, de solidariedade, de amor, de bondade, de justiça. Não pode haver segurança sem que haja justiça. É necessário retomar os valores do Cristo, abraçar o Espiritismo para entendermos esse momento doloroso e difícil, para que ele não se repita nunca mais. Meus amigos, muito obrigado pela paciência de vocês, pelo convite, pelo tempo, pela energia que vocês dedicaram vindo até aqui. Nossa gratidão a todos os companheiros que fazem o Neseba, essa casa tão querida. Muito obrigado, Gilvão. Foi um prazer ter ouvido a sua palavra tão esclarecedora e que nos chama a atenção para que aceitemos as mudanças que o tempo está nos impondo, não é? Os novos comportamentos sociais e que nós temos que nos adaptar a isso. Como você bem disse, a natureza se impõe e nós precisamos flexibilizar o nosso comportamento nessa direção, para que realmente exerçamos a caridade nos nossos corações e possamos ter uma manhã melhor. Porque
é como o ditado diz, né? Quer saber o que eu serei amanhã, o que eu terei de bom? Veja o que você está fazendo hoje. Então, a construção do amanhã é você quem constrói. Cada um de nós tem a responsabilidade consigo mesmo para que amanhã a gente não venha adoecer mais do que já estamos doentes hoje. Passemos menos dificuldades. E a vida é uma maravilha. Agora é preciso que a gente saiba conduzir da melhor forma possível para, vamos dizer assim, entre aspas, sofrer menos. Porque senão torna-se realmente um calvário. Eu É quero. verdade, José. Eu peço licença para lembrar Sim. que às vezes a gente esquece que o fundo do poço não chegou, Assim, né? sem dúvida, sem Que a gente tem que agir para evitar que isso aconteça, né? É verdade, é verdade. Uma certa vez eu fiz uma consulta, um irmão conversando comigo, e eu disse: quando é que nós teremos assim um pouco mais de paz? Ele disse: ainda vai piorar. E realmente a coisa tem se agravado dia a dia, mas a gente precisa olhar para os céus, agradecer por estarmos vivenciando esse momento e sabermos como nos conduzir diante de tanta dificuldade, né? E ajudar aquele que precisa de nós também. Muito obrigado a todos que participaram também. Foi um prazer muito grande. Eu vou pedir a você, se você se dispuser, a fazer a prece final, por gentileza. Vamos fechar os nossos olhos. Esse é um convite. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos encarnados nesses dias tão especiais, Senhor. Na condição de tarefeiros da última hora, o Senhor nos traz uma oportunidade de trabalho nunca antes vista na humanidade. Não mais vamos entregar os nossos corpos às feras ou ao holocausto. Nosso sacrifício agora é moral. Dai-nos força, Senhor, para que possamos mudar em nós tantos sentimentos diferentes do que pregamos. Dai-nos força, Senhor, coragem para enfrentar o maior dos nossos inimigos, o nosso ego. Abençoado seja o teu santo nome, pois que sabemos que ao entrar aqui nessa encarnação, sabíamos que iríamos enfrentar esses dias. E o Senhor nos deu a oportunidade. Em teu nome, em nome da espiritualidade amiga que nos sustenta a marcha, abençoa-nos e não nos permita desistir. Dai-nos força, perseverança e coragem para ir em frente sempre. Que assim seja, Senhor.